Oi pessoal, meu nome é Antonella, sou médica veterinária no Centro Médico Veterinário em Santos e a gente vai falar sobre anestesia. Nossa, que medo de anestesia. Gente do céu, fico diante das pessoas, Antonella, pelo amor de Deus, uma anestesia. E o medo da cirurgia, 90% das vezes é com relação à anestesia. Não sei dizer exatamente o motivo pelo qual foi criado um tabu imenso em cima de anestesia, mas gente, eu sou da época que a anestesia era a coisa mais difícil do mundo, não tinha anestesista, o pessoal fazia cirurgia ao mesmo tempo que anestesiava, eram procedimentos mais complicados no sentido da responsabilidade ser dividida, e hoje nós temos profissionais maravilhosos no mercado, temos exames pré-cirúrgicos que determinam a situação desse paciente, a gente pode direcionar o procedimento anestésico para paciente cardiopata, para paciente nefropata, para pacientes oncológicos, para pacientes alérgicos, para pacientes hepatopatas, da forma que for, porque a gente conseguir estadiar o paciente de forma precoce, a gente consegue selecionar quais são os produtos que podem ser disponibilizados ou não. Outra coisa, o aparelho de anestesia, ele é inalatório, então a gente tem uma ação do gás atuando no pulmão que está fazendo o exercício, a função dele naquele momento que ele está sendo aspirado e está entrando na circulação. A partir do momento que a gente viu alguma alteração, esse aparelho é desligado e o animal acorda. É diferente de uma anestesia que a gente aplica uma injeção intramuscular com um conteúdo para um peso X e que se der alguma alteração a gente não consegue absorver aquilo de volta. Então, a gente ainda escuta, né? Mas é com anestesia inalatória, é indiscutível o anestesista responsável e é indiscutível a anestesia ser inalatória ou não. Pode fazer com anestesia local? Excelente pergunta. A gente usa anestesia local, sim, com o paciente sedado, anestesiado, intubado. Porque eu não consigo fazer uma anestesia local para fazer um tumor de pele, para fazer um procedimento de olho, para fazer um procedimento mais simples do mundo, um tratamento odontológico e falar para ele ficar parado. Então eu não consigo falar para ele, sorria para mim que eu vou fazer cirurgia dos seus dentes, vou fazer uma anestesia local e a gente vai resolver o seu problema. Não é assim que funciona. Então, o aparelho de anestesia inalatória, ele tem como a gente desligar no paciente que está tendo algum tipo de alteração e interromper o procedimento se tiver alguma intercorrência. Então, a gente ter um responsável pela anestesia, a gente ter um equipamento que faz tudo que for necessário de forma segura, é muito diferente da gente falar de uma anestesia injetável com aquele volume total daquele paciente para ele dormir e para ele acordar. Então é indiscutível a gente ter um anestesista e a gente ter um aparelho de anestesia para fazer todo e qualquer tipo de procedimento. Outra coisa que é importante, a gente saber quem vai fazer anestesia, conversar com esse anestesista, né? Fazer uma entrevista pré-cirúrgica, quais são as alergias que esse paciente tem, qual é o hábito alimentar, as medicações que ele toma, tudo isso influencia no protocolo que a gente vai fazer. Se ele toma um monte de medicação, por exemplo, porque ele é cardiopata, quais são as medicações que ele vai tomar no dia da anestesia, no dia da cirurgia, dependendo de qual for o procedimento? Quanto tempo ele vai ficar dentro da clínica? Ele vai ficar acompanhado? Essas perguntas eu sinto falta, porque existe um questionamento muito grande com relação ao tipo de anestesia e não quero fazer cirurgia por causa da anestesia, mas eu vejo muito pouca gente questionar quem vai cuidar do meu paciente no pós-operatório. Isso que é fundamental, não existe um questionamento. Tem medo da anestesia, tem medo do procedimento, mas o paciente vai sair acordado. Mas quem vai cuidar desse paciente depois? Cuidado com pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura central, quanto produz de urina, se comeu ou não, se tem consciência ou não, se o intestino está andando ou não. Tem um monte de situação de pós-operatório que o paciente muitas vezes está dormindo,
tá lá largado e ninguém tá prestando atenção no óbvio, porque é isso que mata. Não é anestesia. Todo mundo sai acordado, todo mundo sai vivo da anestesia. O que mata é o pós-operatório. E eu assisto isso todos os dias, uma falta de preocupação muito grande com o pós-operatório. Cirurgia de oftalmo, cirurgias ortopédicas, cirurgias oncológicas, cirurgias de castração. Não banalizem a castração, um procedimento que é muito sério, que tem um sangramento, porque a gente está invadindo a cavidade, ou um sangramento mínimo, mas que pode ter uma intercorrência pós-operatória. Uma cirurgia odontológica que pode ter uma intercorrência pós-operatória. E eu não estou falando de pacientes cardiopatas, eu estou falando do todo. Então, pessoal, eu acho que o foco está um pouco desviado. A preocupação não tem que ser com o anestesia e com o anestesista, mas os cuidados e o preparo pré-operatório e os cuidados e o preparo pós-operatório. Quem vai ficar com esse paciente? Quanto tempo? Como ele vai ser liberado? Quem vai acompanhar esse pós-cirúrgico? Eu preciso fazer exame? Quando tem que fazer exame? E tudo isso eu acho que não está muito bem localizado, que é o que mais me preocupa. E eu falo para vocês que um procedimento cirúrgico bem feito no pré, no trans e no pós, tudo que vocês vão ter dor de cabeça é o repouso. Porque fazer um bicho bom ficar quieto é quase impossível. Então, tem que segurar, tem que deixar o bicho quieto, tem que fazer repouso, ele tá ótimo, lindo e maravilhoso, mas tem que fazer repouso. E como é que a gente fala para um Golden, para um Border Collie, ou até mesmo para um York, para um Pinscher ficar quieto? É um pouco mais complicado. Então, esses cuidados de pós-operatório e de pré-operatório é o que eu sinto falta e não necessariamente procedimento anestésico, que é esse tabu na vida das pessoas, né? Sobre cuidados pré e pós-operatórios, vou convidar vocês para assistir um outro vídeo que a gente vai falar só sobre isso, tá bom? Um beijão!